Boa noite a todos. Que a graça de Deus nos mantenha unidos no mesmo sentir essa noite, em que nós vamos falar sobre Jesus, a divina esperança. Falar dessa homem, dessa pessoa maravilhosa que nós todos amamos muito, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mas antes, eu gostaria de fazer uma colocação para vocês. Nós sabemos que nós existem nós sabemos que existem Meu Deus do céu. De cabeça. De cabeça? Bom, fica tranquilo. Não, desculpem. Tá nervosa? Controlando a garganta um pouquinho. Vou pegar. Ela foi pegar uma água para mim. Nós sabemos que existem as virtudes humanas e as virtudes teologais. As virtudes humanas, como vocês conhecem bem, elas são aquelas que nós cultivamos no nosso relacionamento com as pessoas. E as virtudes teologais são aquelas que são infundidas em nós pelo Espírito Santo. As virtudes humanas, para poderem ser sustentadas, para serem fortalecidas, elas têm que ser alimentadas justamente pelas virtudes teologais. Então, filhos, o que acontece é que nós, para poder recebermos essas virtudes teologais que são infundidas em nós pelo Espírito Santo, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Estamos unidos em Jesus. E esses encontros com Jesus é que vão nos tornando cada vez mais autênticos cristãos. Porque, vejam bem, nós não somos cristãos porque somos católicos ou porque somos evangélicos. Não é isso que nos torna cristão. Cristão é todo aquele que segue Jesus, que segue Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Nós não podemos ser cristão por nascimento, temos que ser cristão por decisão. O que é um cristão por nascimento? Cristão por nascimento é aquele que diz assim: eu nasci numa família católica, fui batizado, fiz primeira comunhão, então eu sou cristão. Não, não é isso, de jeito algum. Ser cristão é seguir Jesus, é tomar uma decisão. Então eu não sou cristão por nascimento, eu sou cristão por decisão. Uma decisão madura, coerente de seguir Jesus Cristo. É isso que acontece. É essa coerência que nós precisamos ter. Saber que é nessa atitude decisiva, constante, é que nós vamos seguindo Jesus Cristo. Outra coisa muito importante é nós sabermos que para haver essa intimidade com Jesus é preciso haver um encontro quase que diário, um encontro diário com Ele. É preciso nós nos entrosarmos com a vida de Jesus, conhecer. E para nós conhecermos a Jesus, a única maneira é através daqueles nossos tempos fortes, de estar com eles umas horas separadas, recolhidas em Jesus Cristo. E outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é, na medida que nós vamos conhecendo Jesus, que Ele vai se tornando cada vez mais vivo dentro de nós. E Jesus passa a ser a grande esperança nossa, justamente nesses encontros, nesses momentos que estamos juntos, porque Ele vai se vivificando em nós. E por que Jesus
é a grande esperança. E por que Jesus é a única esperança? Pela vida dele, pelos exemplos que ele deixou para nós, pelas suas ações e por suas reações. Esse é o grande exemplo que Jesus nos dá da sua vida. Vamos ver alguns exemplos da vida de Jesus para ver como que nós podemos encaixar, confrontar nossa vida com a dele e poder ir tomando essas atitudes para que ele se torne para nós uma esperança de nos tornarmos pessoas melhores. Como podemos fazer isso? Então eu vou contar para vocês alguns lances da vida de Jesus que vocês conhecem, mas que eu vou me deter neles de uma maneira bem mais fácil da gente ir se confrontando. Por exemplo, vamos tomar aquele exemplo de Zaqueu. Zaqueu era... Desculpa. Zaqueu era um cobrador de impostos. E ele soube de Jesus, da fama de Jesus. E um belo dia, Jesus ia dirigindo para a cidade de Jericó, ia atravessando a cidade e uma multidão seguindo a ele, porque Jesus naturalmente ia parar em alguma entrada de alguma sinagoga para poder falar para o povo, para poder falar para todos. E o que aconteceu? Aconteceu que Zaqueu sobe uma árvore para poder ver Jesus. Ele vai cheio de esperança para ver Jesus. E o que acontece? Jesus para, olha para ele e diz: Zaqueu, é preciso que eu vá à sua casa esta noite e desça dessa árvore. Então Jesus não disse, eu preciso ir, ele disse, é preciso para ele, Zaqueu, para salvar. E ele confirma a esperança de Zaqueu de vê-lo e mais ainda de levá-lo e cuidar dele em sua casa. Repare que no Evangelho diz que Jesus ia indo no caminho de Jericó. Então Jesus, ele torce o rumo dele, ele deixa aquelas 99 justos, 99 ovelhas esperando por ele e vai salvar aquela uma ovelha que estava se perdendo, que era Zaqueu. Então, o que fica para nós? Fica para nós que quando nós escutamos, sentimos através da leitura do Evangelho aquela palavra de Jesus, eu preciso falar, é preciso falar para com você, para te salvar. Será que você sente, será que nós sentimos que Jesus está nos falando nessa hora que ele precisa que a gente pare com ele? Que a gente o receba? Então, nós vemos aí que Jesus nos dá uma grande esperança de estar conosco se nós quisermos, se nós abrirmos para ele o nosso coração. E assim nós vamos caminhando. Vamos caminhando nos exemplos de Jesus. Outro exemplo grande de Jesus é a sua esperança de perdão. Jesus nos dá a esperança do perdão para nós. Aquela cena em que Jesus está na sinagoga, está pregando, e de repente se ouve aquele barulho, aquela gritaria, e o povo abre espaço, e Jesus vai entrando, olhando, e através do povo, e vê que vem vindo aqueles homens, trazendo aquela mulher seminua, joga aquela mulher no chão, deixando ela naquela condição ali, humilhada, envergonhada, e daquele jeito, coitada, jogada ali no chão, e diz para ele, mestre, nossa, essa mulher foi apanhada em adultério, e o senhor sabe, não é, mestre, que a lei de Moisés manda que a gente apedreja ela até morrer. O que o senhor acha? Devemos apedrejá-la? E diz no Evangelho que Jesus abaixou a cabeça e começou a riscar o chão. Dizem que ele estava escrevendo o pecado da turma que estava lá. Eu não acredito. Para mim, Jesus escrevia palavras de amor. Mas os fariseus insistiram diante do silêncio de Jesus. Fale alguma coisa, Senhor, nós estamos esperando uma resposta sua. E Jesus, levantando os olhos, se ergue
e diz: quem não tiver nenhuma culpa, que atire a primeira pedra. E nessa hora, todos foram deixando as pedras de lado, começando pelos mais velhos, e foram se retirando um a um, e ali naquele silêncio que se formou, com certeza só se ouviu o soluço daquela pobre mulher, e Jesus perguntou para ela: filha, ninguém te condenou? Ela falou: não, mestre. E ele disse: então, vá em paz, eu também não te condeno. E, gente, é uma coisa que nós temos que nos deter aí, nessa lição de amor que Jesus dá para nós, porque ele não tinha pecado, ele podia ter atirado a pedra. Ele era o único que podia tirar a pedra ali, era ele. E ele não atira a pedra. Porque, sabe por quê? Porque quem ama não atira a pedra em ninguém. E Jesus amava muito. Essa é a nossa esperança, filhos. Não só de nós estamos perdoados e recebidos por Jesus, mas de amar como Jesus amava. E nesse evangelho, Jesus mostra para nós que todas as pessoas são dignas de amor. Dignas de amor. E nós paramos e ficamos pensando ainda o que mais poderíamos falar de Jesus. Outro exemplo de Jesus, Judas. Jesus começou a sentir, não é porque Jesus era Deus que ele ficou sabendo que ia na cabeça de Judas, que Judas ia traí-lo, não é por isso. Era pela sensibilidade dele como homem, sensibilidade de um amigo. Então, nós percebemos quando um amigo está se afastando de nós. Nós percebemos quando um amigo deixa de ser para nós aquele companheiro leal que nós tínhamos antes, quando ele começa a nos rejeitar, quando ele começa a ser contra nós. Mesmo que ele não fale nada, vai criando aquele clima. E Jesus começou a perceber que Judas estava assim. Tanto é que tem aquela cena em que aquela mulher derrama aquele perfume em Jesus. Judas diz assim: mas ela nunca devia ter gasto esse perfume jogando perfume no Senhor. Ela podia ter dado o dinheiro desse perfume tão caro para eu dar para os pobres. Então, sempre uma crítica velada. E Jesus, com aquele amor, mostrando para nós um exemplo de que nós também podemos amar as pessoas que estão começando a nos rejeitar, que eram amigos e que estão deixando de ser amigos. A ponto de quando chega naquele momento da ceia, Jesus olha para Judas e vê a inquietação dele. O que Jesus diz para ele naquela hora? Judas, vá e faça o que você tem a fazer. Não é porque que Jesus era Deus. Naquela hora Jesus veio ao mundo como homem. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus nunca fez valer a divindade dele. O tempo todo como homem. Então o que foi? Ele captou pelo amor que ele sentia. Isso para nós, filhos, é também uma esperança de que nós, à medida que vamos desenvolvendo em nós o nosso amor, nós começamos a perceber as dificuldades dos outros, a compreender. Quanto mais nós amamos, nós mais aceitamos. Tudo isso são esperanças de melhoria em nós. Nós viramos dizendo que o mundo está muito ruim, a sociedade está muito ruim. Quem é a sociedade? Quem é o mundo? Somos nós. Então, para o mundo melhorar, para a sociedade melhorar, é preciso que cada um melhore. E Jesus é essa esperança para nós de uma melhora, de eu me melhorar à medida, à proporção que eu vou seguindo por Ele. E aí eu vou caminhando. Jesus me ensina a ser paciente. Como Ele foi paciente com aquela mulher idosa, nós não somos pacientes com os idosos. E ele foi. E por que eu digo que ela era idosa? Porque ela estava com uma hemorragia danada há muitos e muitos anos. Diz no Evangelho isso. Que ela estava com essa hemorragia antiga. Então ela devia ter uma certa idade. E ela vai e toca no manto de Jesus. Porque ela achava que se ela tocasse nele, ela ficaria curada.
Ela tinha aquela fé, e aí que ela ia, e foi atrás. E Jesus para e diz, quem é que tocou em mim? Quem tocou em mim? Como um homem comum. E os discípulos dizem para ele assim, não, o senhor está rodeado de gente, todo mundo está ali apertando, todo mundo está ali tocando. E ele diz, não, eu senti que uma energia diferente saiu de mim. E aí o que aconteceu, filhos? Aconteceu que a mulher, ao ver aquilo, reage e diz, Senhor, fui eu que lhe toquei. E o que Jesus faz? Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Ao mesmo tempo, uma lição de humildade para nós, por parte de Jesus, porque nós temos esperança também de sermos humildes. Qual foi a lição de humildade que Jesus deu? Porque Jesus poderia ter dito para ela assim, pode ir em paz, minha filha, porque eu te salvei. E ele, não, vai em paz porque a tua fé te salvou. Quantas vezes nós fazemos uma pequenina coisa para um irmão, para uma pessoa dentro de casa, e diz, você não está dando valor ao que eu estou fazendo para você, viu? Eu fiz isso para você. Sempre alegando aquilo que nós fizemos. E Jesus, pelo seu modelo, ele mostra para nós o caminho da esperança de melhora. Vamos melhorar nisso. Não vamos nos alimentar com os nossos próprios valores, entre aspas. E é assim, filhos, que nós vamos caminhando. Jesus paciente com as crianças. Meu Deus, nós às vezes ficamos impacientes. Quando a criançada vem em cima da gente quer sossego. E sai pra lá, criança, está me atrapalhando. E o que ele fala? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu estou mostrando para vocês uma série de exemplos da vida de Jesus. Isso aí não é fantasia, gente, isso é veracidade. É a vida dele como homem. Jesus o tempo todo se mostrando como que ele dissesse assim, eu estou fazendo isso para vocês verem que é possível vocês também fazerem, como homem. Por isso ele falou assim, aprendam de mim. Ele nunca poderia dizer aprendam de mim se ele fosse Deus. Nós humanos, como poderíamos aprender com um Deus? Mas ele veio como homem desde o começo, como um embrião no ventre de uma mulher. Desde o começo, nunca fez valer sua divindade. Para quê? Para ser para nós uma esperança de podermos melhorar, de nos tornar pessoas muito mais vivas, muito mais, vamos dizer assim, vivas no sentido de vibrantes, cheias de entusiasmo pela vida, como Jesus sempre foi. E nós temos outro exemplo dele, maravilhoso, com Maria Madalena. Eu li há uns anos atrás, no livro de um teólogo, que Maria, ela chamava-se Maria de Magdala. Vocês sabem por quê? Porque Magdala era um nome de um quartel que ficava às margens do rio Tiberíades. E Maria estava nesse quartel. Ali ela trabalhava e ali ela pecava com todos aqueles soldados. Ela se prostituía com aqueles soldados. E ali ela estava. Até um dia que ela vai ver Jesus e se atira aos pés de Jesus e diz que ela tinha 7 demônios e que Jesus expulsa. E ela fica encantada com Jesus, seduzida, porque a pessoa de Jesus seduz. E Maria, seduzida, começa a acompanhar Jesus em todos os lugares por onde Jesus ia, acompanhando Jesus. E à medida que ela ia acompanhando Jesus, que ela ia se encontrando com Jesus todo dia, ela ia se melhorando. Que Jesus é a esperança viva da melhora para nós. É isso, nós também somos na nossa fragilidade, nos nossos pecados. Encontrando com Jesus, nós vamos nos melhorando gradativamente. E existe uma cena com Maria que eu considero uma coisa de uma delicadeza de Jesus fantástica. Jesus foi enterrado e ele ressuscita, mas Maria não está sabendo. E ela vai no túmulo de Jesus. E quando ela chega diante do túmulo, que ela olha, a pedra estava rolada e o túmulo estava vazio. E ela começa a
chorar ali. E nisso, Jesus, que tinha ressuscitado, chega. E ela não o reconhece, ela pensa que ele é o jardineiro daquele local. E aí ele pergunta, por que choras? E ela diz assim, tiraram o meu Senhor daqui, se o Senhor souber onde ele puser, diga que eu vou buscá-lo. E aí, nessa hora, Jesus diz assim para ela, Maria. E aí ela reconhece Jesus. Vejam bem, ela não reconheceu Jesus porque Jesus chamou de Maria só por isso. Ele chamou simplesmente de Maria, ele não pôs Maria de Magdala, que era aquele apelido que diminuía ela, porque chamavam ela de Maria de Magdala, como se dissesse assim, Maria Quarteleira. Mas não, ele a respeitava, ele a amava. Amar é respeitar, filhinhos, é outra esperança, uma lição cheia de esperança de Jesus para nós. Ele respeitava aquela mulher, que ninguém respeitava, ele respeitava, porque ele amava, quem ama respeita. E Maria se sentindo respeitada por ele. E quando ele fala só Maria, só Jesus a respeitava aquele ponto de não pôr um apelido nela. Então Maria, e ela diz, mestre, eu reconheço na hora. E assim é, Jesus vai nos dando lição atrás de lição o tempo todo. Nós é que não nos detemos, nós lemos a vida de Jesus como se fosse uma história. Não é, é um exemplo para nós, filhos. É um exemplo. Tanto é que Jesus, eu repito para vocês, quantas vezes Jesus disse, aprendam de mim. Aprendam de mim. E é isso que nós precisamos, para que Ele possa ser sempre a nossa esperança. E aí, com essas virtudes teologais da esperança em nós, é que nós vamos poder fortalecer as nossas qualidades, as nossas virtudes humanas, de humildade, de perdão, de compreensão. Mas nós precisamos de ter o suporte. Nós precisamos disso, porque senão nós não vamos aguentar a pressão que a vida nos coloca em cima, que a vida nos impõe. Nós precisamos sentir em nós essa vibração pela vida de Jesus, a tal ponto nos seduzir que nós dizemos, não, Senhor, eu quero te seguir. Eu sempre digo, Jesus, Jesus, me ajuda a ouvir tua voz e a te seguir, Jesus. Cada vez que eu peço isso para Ele, se eu não estou muito bem, eu crio alma nova. Eu digo, vou em frente, eu me levanto, eu não fico no chão, Jesus me ergue. É preciso isso, mas para isso nós precisamos estar com Ele o tempo todo. E nós estamos com Ele através da oração. Escutem bem. Jesus também nos dá um exemplo de oração. Vejam bem as características externas da oração de Jesus. Sempre sozinho, na maioria das vezes de noite, de madrugada, ao amanhecer do dia, e grande parte das vezes nas montanhas. Essas são as características externas de como Jesus orava. Então, que Ele mostra isso para nós. Você quer me seguir? Ore, entre em seu quarto. E Ele chega a dizer claramente, entre em seu quarto, fale ao Pai. E não precisa multiplicar muitas palavras, porque antes que você fale, Ele já sabe o que você precisa. É na oração que nós vamos aprender, inclusive, a entender nas entrelinhas toda a vida de Jesus no Evangelho. Mas nós precisamos ir pela oração como Jesus fazia. Olha, essas cenas de Jesus indo orar, Ele se mostra tão humano, sabe? Porque Ele vai buscar consolo com o Pai. Ele vai buscar fortaleza com o Pai, para que o Pai comule a Ele de
decisão, de força, de paz interior, de harmonia. É isso que ele vai buscar com o Pai. Tanto é que ele vai à noite, quando chega de dia, ele desce para o fragor das multidões para então atender aquele povo todo. Inclusive, filhinhos, ele gostava de orar tanto sozinho que mesmo naquele momento terrível que ele vai lá para o Monte das Oliveiras com aqueles 3 apóstolos, o que ele disse para os apóstolos? Vocês fiquem aqui esperando enquanto eu vou lá falar com o Pai. Eu vou ficar orando. Vocês orem também aqui, vigiem, e eu vou orar. E ele lá ficou sozinho orando. Nem nessa hora que nós geralmente procuramos o consolo de um outro, ele tendo os 3 ali que ele podia ter se aberto com eles, desabafado com eles, o pânico, o medo do que ele sabia, pressentia que ele ia passar. Nem nessa hora ele foi buscar reforço em quem ele sabia que realmente podia sustentá-lo. Realmente podia sustentá-lo, que era o Pai. E ele foi em busca do Pai. E ali suando, suor de sangue e lágrimas, ele acabou fazendo a coisa mais bonita que ele deixou para nós. Sabe o quê? O abandono à vontade do Pai. Essa foi a maior esperança. Não vos preocupeis. Amem o Pai. Se entreguem como eu me entreguei. Aprendam de mim a fazer a vontade do Pai. É isso, filhos. É isso que nós precisamos. Para poder ter uma vida mais harmoniosa, uma vida mais de paz, orar como Jesus orava. Até isso ele nos deixou como modelo, como exemplo. Seguir os passos de Jesus. Você quer ser um cristão autêntico? Siga os passos de Jesus. É por isso que nas oficinas nós falamos o que faria Jesus no meu lugar. Mas essa frase fica só no nosso casaquinho. Nós precisamos colocar essa frase dentro da cabeça para que ela ressoe no coração e nos leve a tomar atitude. As coisas que ficam só na cabeça e não passam pelo coração não nos levam à ação. Nós só agimos quando o nosso coração toca. Porque a inteligência justifica, racionaliza, inventa coisa. Mas coração não. Coração, quando ele sente, ele nos impulsiona. E é isso que Jesus faz. Jesus chorava com os amigos, se alegrava também com eles. Você leu isso no Evangelho? Dos momentos de alegria. Então, queridos, o que eu posso dizer para vocês, eu vou terminando aqui. O que eu posso dizer para vocês de coração é isso. Para seguir Jesus Cristo, para que Jesus continue vivo dentro de nós, é preciso manter uma grande intimidade com Ele. É preciso se deixar seduzir pela pessoa dele. Eu outro dia falei isso para vocês e vou repetir. Ninguém se apaixona por uma ideia. A gente se apaixona por uma pessoa. Jesus tem que ser uma pessoa viva na vida de vocês. Abram o coração para Jesus, derramem o coração. Acreditem, creiam, sintam, vivam. É isso que nós precisamos para sermos pessoas melhores e aí tornar o mundo melhor e mais harmonioso. Não vamos cobrar dos outros aquilo que nós precisamos fazer. Faça a sua parte. Ame como Jesus amou, perdoe como Jesus perdoou, compreenda como Jesus compreendeu. Aceite o outro como ele é, não tente mudar o outro. Mude a você mesmo, seguindo os passos de Jesus. Jesus, filhinhos, é o grande semeador da esperança. E ele vai semeando em nosso coração uma vida com muito mais amor, uma vida de paz e de harmonia. Eu deixo para vocês aqui o meu abraço, pedindo a Jesus que permaneça sempre vivo
no coração de cada um de vocês. Boa noite a todos.